Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Rogério Mazzini e agora nós iremos iniciar a videoaula agora sobre o Egito Antigo 2. Esse é o segundo vídeo sobre o Egito Antigo. Separei em 2 vídeos para que não ficasse muito longo e cansativo para vocês. Foi abordado alguns aspectos sobre o Egito Antigo no primeiro vídeo e agora outros aspectos, tá? Que inclusive em sala de aula os alunos eles até se interessam mais. Falamos no 1 sobre a questão política, administrativa, a questão econômica, bastante sobre a importância do Nilo e a pessoa, né, do faraó, mas os alunos eles acabam se apaixonando por uma das maravilhas do mundo, né, que são as pirâmides do Egito e a questão da religiosidade e da mumificação, tá? Das múmias, que é o que nós iremos abordar nesse vídeo 2, ok? E o Egito Antigo é um assunto de história trabalhado, abordado há muito tempo pelos livros didáticos, tanto do antigo, tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio, e também o Egito Antigo é estudado pelos estudantes de teologia, pelos apaixonados por teologia, história da religião, ciências da religião. Então, eu convido a todos vocês a nos acompanharem neste vídeo. Eu tenho certeza que será de extrema importância para o nosso aprendizado. Vamos lá. Passar aqui os slides que já foram trabalhados. Aqui. Olha que coisa linda, que imagem fantástica, né? As pirâmides, elas nada mais, nada menos, elas eram nada mais, nada menos do que túmulos de faraós, tá? Elas trazem uma preciosidade, né, arquitetônica impressionante. A precisão, o formato, a questão do tamanho de cada um dos blocos, né? Para que vocês tenham uma ideia exatamente como está essa curiosidade histórica aqui. As pirâmides, elas eram túmulos reais, como eu já falei. O sarcófago, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que era o caixão da múmia do faraó, do cadáver do faraó. E a maior das pirâmides, que é de Quéops, ou Quéops, do faraó Quéops, tem 140 metros de altura. É um monumento, o próprio nome já está falando, né? É um monumento faraônico. É impressionante. E aí mostram turistas, né, apreciando a paisagem. Vamos lá. A questão da religião, olha, aqui, ó,
esse carinha que está do meu lado aqui, ó, é um faraó, tá? Ramsés II. É impressionante todo o processo de mumificação que conservou esses tecidos do corpo deste faraó. Impressionante. A questão da religião no Egito, tá? Primeiro, era uma religião politeísta. O que vem a ser uma religião politeísta? Acredita na existência de vários deuses, tá? Que é o de um império ou de uma nação monoteísta. Monós, do grego, seria o único, somente, e teísta vem de theos, Deus em grego. Então, monoteísta, a crença, a adoração a um único Deus. No Egito, não. No Egito era politeísta, polis, do grego, significa muito, vários. Então, Amon, Ra, Osíris, Ísis, Horus, Sete, Anubis, Tô, Bastete. Então, algumas forças da natureza também eram tidas como divinas, tá? E uma característica dos deuses também eram chamados de deuses híbridos. Por quê? Eram deuses antropomórficos, ou seja, parte homem e parte animal. Eles acreditavam nesses deuses híbridos ou mistos, como está aí no texto. Tá? A crença era em uma vida após a morte. No caso do faraó, por que existiam as múmias? Por que as múmias eram preparadas? Por que elas existiam? Exatamente pela questão de conservar o corpo para quando o espírito voltasse para ele. Ok? Este processo de mumificação, uma preservação do corpo para a jornada eterna, a vida após a morte. Interessante que nesse período conhecimentos da anatomia humana foram se desenvolvendo, da química também, tá? Sais, óxidos, misturas, bases, misturas de substâncias que tinham reações diversas. Então, houve o desenvolvimento de tudo isso. Os professores de química que o digam, né? Surgiu um faraó, tá? Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, tá? Amenófis IV, esse cara, esse faraó, ele foi tido como um herético pelo fato de que ele realizou uma reforma religiosa e implantou o monoteísmo, tá? Mas depois o monoteísmo foi derrubado e esse negócio de adorar um único Deus foi deixado de ser praticado e o monoteísmo e voltou o politeísmo. Ele tentou implantar, né? Mas não pegou. O Egito era politeísta, adorava vários deuses, e os mais interessantes exatamente esses, né? Os antropozomórficos,
que eram interessantes. O corpo de homem e a cabeça de animal, né? Interessante isso. Mas vamos lá. Aí, os deuses que eu já falei, tá? E referente ao que eles eram deuses, tudo bem? Fácil, para que vocês, quem quiser copiar, os alunos que quiserem copiar, é referente a Deus do quê? Né? De que área? Ok? Vamos lá. Esses eram os deuses do Egito. Aqui os chamados sarcófagos. Os sarcófagos nada mais, nada menos do que caixões dos faraós. Aí estava a múmia. E a múmia nada mais era do que o cadáver do faraó. Tratado, preparado para resistir ao tempo, pelo menos boa parte dos seus tecidos. Aqui fala sobre a escrita, né? Cada um desses desenhinhos, dessas formas, tinha um sinal, representava uma letra diferente. Isso é impressionante, né? Os hieróglifos da, da escrita egípcia era algo fantástico. Voltando aqui para a herança egípcia, o que os egípcios transferiram para outras culturas de geração para geração? Cerveja, a questão da cevada, o vinho, claro, oriundo da uva, o pão, o trigo, carimbo, a reprodução de textos, inclusive até bonecas, algumas brincadeiras. Quem imaginar, eu que joguei bolinha de gude, que já existia bolinha de gude no Império Egípcio, quem podia imaginar um troço desse? A dança do ventre, com toda aquela sensualidade muito praticada aqui no Oriente Médio por países árabes, mas que nasceu lá no Egito. A questão da matemática, da geometria. Eu, quando realizei cerimônia de casamento, como cerimonialista, eu costumo falar sobre essa questão da importância das alianças. E foram os egípcios quem deu significado a esses dois elos aí de metais preciosos ao casamento, as alianças. Eu costumo abordar a história aí das alianças. Não vou falar agora, né? Nosso assunto é outro, mas é interessante isso. E até a escova de dente foi um instrumento que eles já usavam. Aqui parece uma imagem um pouco impactante, mas aí é uma múmia, só que sem aquele monte de linho branco com cola que era utilizado para preparar a múmia. Então aí, inclusive, o corpo de um faraó, uma múmia de um faraó. Para que a pessoa alcançasse a eternidade, era primordial que o seu corpo fosse preservado. Era assim que eles acreditavam, tá? Então aí está a múmia de um faraó.
No processo de mumificação, que nós vamos falar, aqui é uma múmia toda embalada já, e a questão de cuidar da aparência, de conservar o corpo. Agora, vamos lá. O processo de mumificação, aqui você vê 3 pirâmides, portanto, 3 túmulos de faraós, tá? Ou pessoas do alto escalão, ou sua esposa. Aqui você também vê uma múmia embalada, tá? Aqui embaixo uma múmia que provavelmente essa foto foi tirada de algum museu, tá? E aqui em cima, olha que barato, ó. Aqui em cima está todo o processo de mumificação. No processo de mumificação, deixa eu só voltar aqui. Aqui. Nesse processo de mumificação, era aberto um corte grande na barriga do cadáver do faraó. Era tirado o coração, colocado num vaso separado, tá? Existe uma crença que envolve uma questão de espiritualidade que envolvia a questão do coração. Era tirado o intestino, os rins, a bexiga, o baço, e então todas essas os autores chamam de vísceras, eram retirados. Por quê? Tudo órgãos que tinha muito líquido. E por ter muito líquido, iria entrar em estado de decomposição. E iria atrapalhar este processo de mumificação. Tá? Eles injetavam no nariz do cadáver do faraó, do corpo do faraó, um produto que ele acabava, uma espécie de ácido que ele derretia o cérebro dentro da caixa craniana, porque o cérebro ele tem muito líquido também. Isso podia atrapalhar, entrar em processo de decomposição e se espalhar por outras regiões do corpo. E daí eles colocavam no lugar serragem, plantas, ervas aromatizadas, muitas ervas aromatizadas, tá? Terra, em alguns casos cebolas, e aí eles começavam, depois de fechado o corte, tirado todos esses órgãos que eu já falei, antes disso, antes de ser preenchido com todos esses itens que eu falei, tem um processo que vem antes. Ele era colocado em um recipiente e completamente coberto de sal por 70 dias, para que todo o corpo fosse desidratado. Ou seja, o sal
uma espécie de bicarbonato, ele ia sugar qualquer líquido que tivesse naquele tecido no corpo humano, tá? Daí depois desses 70 dias, daí sim, esse buraco, ele era preenchido com serragem, com terra, com ervas aromáticas e alguns casos, alguns autores falam sobre a cebola. Era fechado esse rasgo, essa operação, e aí começava a passar um óleo por todo o corpo, tá? E bálsamos era para que deixasse um bom cheiro naquele todo aquele tecido humano, naquele corpo, tá? E depois sim vinha aí a última etapa, que era a questão de embrulhar, de envolver o corpo todinho com aquele linho branco, com uma espécie de cola, e é onde surgem as múmias dos filmes, né? As múmias do cinema, as múmias dos desenhos, das histórias em quadrinhos e tal. Aí surge a múmia porque completamente todo embalado, enfaixado, ok? E daí sim levado para a pirâmide. Existia a prática, no caso dos faraós, uma máscara de ouro. Essa máscara poderia ser de fibra ou de papiro molhado, como se fosse uma espécie de jornal, né? Molhado que dava formas, né? Com algum tipo de cola tal. Mas no caso do faraó, o que nos interessa agora é abordarmos a questão do faraó. Todo esse processo fazia parte de um ritual, tá? De embalsamento, e que era acompanhado de preces, não era assim simplesmente uma questão puramente de medicina, né? E fórmulas sagradas. Um detalhe: alguns textos sagrados também eram colocados dentro do faraó, junto com a serragem, junto com as ervas aromáticas também, tá? Que eu ia esquecendo desse detalhe. Então aí a máscara de ouro de um faraó. Aqui para vocês terem uma ideia, ah, aquilo que eu havia falado, né? Essas pequenas pirâmides aqui, ó, desse lado, foram as 3 principais esposas de Kelps. E essa grandona, exatamente a pirâmide do faraó. Ok? Aí tem mais outras informações interessantes. No caso, o interior da grande pirâmide de Kelps, essa daí, 2.300.000 blocos de granito. Para vocês terem uma ideia. Por isso que tem pirâmide do Egito que é considerado como uma das do mundo antigo, né? No caso dessa daqui, foram anos e anos para ser construída, ok?
E vários outros detalhes aí para vocês analisarem, que vocês terão aí para depois, quem quiser copiar. Essa é uma informação interessante. Os escravos, eles puxavam com trenó, um bloco, né, que era usado na pirâmide. Era utilizado aqueles blocos mais pesados, uma roldana. Vocês podem ver aqui. Olha que objeto interessante, né? Objeto não, na verdade uma ferramenta, né? Interessante. E puxado com cordas pelos escravos. Em alguns casos, não era a regra da pirâmide, mas existiam pirâmides que cada bloco chegava a pesar 2 toneladas e meia, 2.000 quilos, 2.500 quilos, é muita coisa. Cada bloco, daí você vê aquele monumento de 100 metros de altura. Isso é muito lindo, é uma das preciosidades aí da arquitetura e da engenharia. O homem é impressionante. Por hoje, então, é só. Espero que tenham aprendido um pouquinho e que tenham gostado da aula de hoje. Falamos, então, agora, acabamos de falar sobre o vídeo Egito Antigo 2. Ok, pessoal? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.